Vida Longa CBN. Nesta edição do Vida Longa CBN, a médica neurologista Paula Azevedo fala sobre a memória, caracterizada como a capacidade do cérebro de reter e adquirir novas informações. É a memória, gente, quem nos permite lembrar, por exemplo, de compromissos do dia a dia, aprender novos idiomas, revisitar boas lembranças ao longo da vida. E quando ela começa a falhar, vamos conversar então com a médica? Minha convidada de hoje, Paula, seja bem-vinda. Olá, Fernanda, bom dia, tudo bem? Muito bem. Obrigada aí pelas Eu é que boas-vindas. agradeço a sua participação conosco aqui no Vida Longa CBN. Todo mundo quer ter vida longa, a memória tem que acompanhar isso, né, doutora? Com certeza, a memória é um fator principal aí de função cognitiva superior do cérebro e que permite a gente ir adquirindo conhecimento, se desenvolvendo ao longo da vida, manter nossas relações, nossos vínculos sociais, profissionais. A memória é base de tudo isso, Fernanda. A gente nasce, e aí eu queria que a gente explicasse até de uma forma muito tranquila, muito informal para os nossos ouvintes. A gente nasce, por exemplo, com aquele HD vazio, é assim que as pessoas falam? Isso, exatamente. O HD está vazio e aí a gente vai adquirindo conhecimento no dia a dia. Inicialmente, quando nós somos bebês, que a gente ainda não aprendeu a fala, tudo, a nossa memória ela funciona muito por outras vias sensoriais, né? Pela audição, pelo olfato, pelo tato. Então, o neném, se a gente pensa lá, né? Ele reconhece o cheiro da mãe, a voz da mãe, que ele já escuta ainda da vida fetal dele. Então, isso já é uma forma de memória, Fernanda. Conforme a gente vai crescendo e vai adquirindo novas habilidades, a nossa memória ela é alimentada por outras vias, né? Aí a gente é escolarizado, alfabetizado, e aí a gente vai compondo aí outras vias para fortificar e aumentar a nossa memória. A própria vivência, né, do ser humano, ela Sim. gera memórias. Exatamente. E a gente tem uma capacidade máxima ou é infinita? Pois é, a gente ainda não sabe qual é a capacidade máxima. O que a gente sabe é que tem pessoas que têm, por exemplo, uma memória visual mais desenvolvida que uma memória auditiva ou vice-versa. E isso vai impactar na forma que a gente aprende, né? Por exemplo, se eu prefiro estudar escrevendo, fazendo resumos, ou se basta eu assistir uma aula para eu reter aquela informação, para desenvolver o meu aprendizado. Então, isso vai variar de cérebro para cérebro, Fernanda. Entendido, mas isso é uma condição genética? Não, é uma predisposição do cérebro, a genética influencia, né? Mas cada pessoa, a partir das experiências e de como ela é criada, ela vai ter um tipo de memória mais favorecido do que o outro, né? Uhum. Mas isso não significa que uma seja melhor do que a outra. São vias diferentes de adquirir e consolidar a informação. Paula, quando você citou esse exemplo agora aqui, né? Eu fui lá no meu período de escola e eu acho que todo mundo deve ter tido, né? Situações como eu vou relatar agora. Aquele colega que presta atenção na aula, chega em casa não estuda nada, mas dá 10 na prova. E tem o colega que presta atenção na aula e tem que estudar muito em casa para tirar o mesmo 10. E vou acrescentar, e tem um colega que presta atenção, anota todas as informações e aí as pessoas querem um resumo daquele colega que fez o caderno. Então, só com essa conversa aqui, a gente tem vários tipos de memória diferentes, mais desenvolvidas, né? Uhum. E aí, cada um vai utilizar dessa memória para aprender, para estudar. E isso funciona também na vida profissional, né? Não só na nossa vida escolar. A gente também tem uma forma de se desenvolver melhor em cada eixo profissional que a gente escolhe. E a memória vai dizer isso também, né? Do nosso desenvolvimento profissional. Exatamente. E tem um outro exemplo também que eu acho que é comum na vida das pessoas, das famílias, é aquele membro da família que a gente fala que tem uma memória de elefante, né?
Até Sim. pejorativo a gente dizer isso, mas assim, ele lembra com riqueza de detalhes de coisas que não são presentes, que aconteceram há muitos anos na família. Muitos, eu posso citar vários exemplos da minha família e tem sempre essa pessoa, mas geralmente essa é uma pessoa que revisita muito as memórias do passado. Então, são memórias que ele rediscute, que ele conta várias vezes e que fica muito fortalecida no cérebro dele, né? No HD, lá na memória definitiva. Então, geralmente são pessoas que contam mais histórias, que têm aquela experiência que sabe bem dos vínculos ali da árvore genealógica e que valoriza muito isso, de revisitar as memórias do passado, Fernanda. Muito bom. Doutora, há pessoas que dizem que há coisas que a gente come que fazem bem para o cérebro, que as coisas que a gente toma também que fazem bem para o cérebro. Eu queria que a senhora explicasse o que é mito e verdade. Pois é, hoje em dia a gente vive aí, né, uma chuva de informações, de suplementos, tudo, mas o que a gente tem de informação sólida mesmo é a dieta, que é a dieta que faz bem pro sistema nervoso, né, pro cérebro, é o que a gente chama de dieta Mind, que Mind do inglês é até mente. Mas é essa mistura da dieta mediterrânea com um reforço de vegetais. Então, a dieta ideal para o cérebro, para o bom funcionamento do cérebro e reduzir risco de AVC, de infarto, que também vai impactar no cérebro, é a dieta que preferencia carnes brancas, feitas sem ser de modo com frituras, né? Preferencia o refogado, o assado, para reduzir a quantidade de gorduras saturadas. É uma dieta que é preparada com azeite extra virgem e que tem muitos vegetais, frutas e as oleaginosas, também conhecidas como castanhas, de uma forma geral, né? A castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa. Então, uma dieta que tem isso bem porcionado, então, pelo menos 2 porções de vegetais e frutas por dia, que preferencia carne branca ao invés da carne vermelha e que tem uma porção ali, uma quantidade específica dessas oleaginosas, é a melhor dieta para o cérebro. É uma dieta que faz bem para o corpo todo, né? Com certeza. E aí alimenta bem o Sem nosso dúvida. cérebro também. Isso. E A as gente sabe hoje em vitaminas? dia, as vitaminas que estão inseridas nessa dieta, Fernanda, que se você tem essa dieta balanceada, não há necessidade de você suplementar. Então, as vitaminas do complexo B, do grupo B, elas são muito importantes porque elas participam da formação da bainha de mielina, que é uma capinha de gordura de proteção dos nossos neurônios, que são as células que formam o cérebro. Muito bom. Doutora, e a atividade física, como é que ela interfere no cérebro? Essa é fundamental, Fernanda. A atividade física é a certeza da gente proteger o nosso cérebro de doenças degenerativas, né? Ao longo de toda a nossa vida. Se eu quero reduzir a minha chance de Alzheimer, de Parkinson, de qualquer uma dessas doenças aí que são incuráveis e que vão fazendo a gente perder aí, né, aspectos importantes do nosso cérebro, é a atividade física regular. Então, a gente tem vários estudos que já comprovaram que a atividade física regular aumenta o hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória. Então, aumenta o volume de hipocampo. Imagina, um órgão que as células, que são os neurônios, não conseguem se regenerar, e a gente tem algo que é tão acessível quanto a atividade física, que consegue aumentar o volume de determinadas áreas do cérebro. Então, se eu quero proteger o meu cérebro de qualquer perda de memória, dessas doenças degenerativas, eu preciso me exercitar de forma frequente e disciplinada aí. Qual que é a meta, Fernanda? A meta ideal é 4 vezes na semana, de 40 a 60 minutos. E essa atividade física, ela pode ser qualquer uma. A que melhor se encaixar na sua rotina, que você se sinta mais confortável, mais prazer realizando a atividade física. Então, pode ser uma caminhada, você ir na academia, dançar, nadar, qualquer atividade física faz bem para o cérebro, Inclusive a caminhada. inclusive a caminhada. O que não pode é ficar parado, né? Exatamente, ficar parado é ruim para o cérebro.
O cérebro que é o corpo em movimento para ele durar muito mais anos saudável. Isso tem a ver com o próprio processo de envelhecimento da gente, doutora? Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a esquecer das coisas e aí vai? Sim, e a gente vê que pessoas que tiveram um perfil de mais sedentarismo ao longo da vida, ou seja, de não praticar atividade física, essa perda de memória ela pode ser mais importante, né? Quando nós envelhecemos, o nosso cérebro envelhece igual qualquer outro órgão do corpo. Então, a nossa pele ruga, o nosso cérebro ele atrofia, Fernando. Então, para a gente combater esse grau de atrofia aí da idade e ensinar novas vias do cérebro a acessar a informação, né, essas conexões entre as células do cérebro, que são os neurônios, são chamadas de sinapses. Para nós fortalecermos essas sinapses, a atividade física tem um papel-chave fundamental, é o que é capaz de restabelecer e criar novas sinapses. Então, um jeito da gente combater esse esquecimento habitual que vai aparecer aí com a idade, mas idade mais avançada ali, a partir de 70, 80 anos, é estar ativo. Muito bom. Movimentar o corpo. É isso aí. Eu estou conversando com a médica neurologista Paula Azevedo. A gente fala sobre memória neste sábado aqui no Vida Longa. Doutora, eu sou de uma geração que é uma geração aqui dos anos 70, né? Com 50 e poucos anos, de que eu vejo muitos relatos, tá? De pessoas da minha mesma idade, dizendo que estão tendo lapsos de memória, né? Essas doenças degenerativas, elas estão chegando antes ou a gente está vivendo uma vida muito louca? E quanto que a Covid também contribuiu para isso? Fernanda, eu acho que é um misto de várias coisas, né? Vamos começar aí falando do estilo de vida. Então, nós tivemos aí um enorme avanço tecnológico, né? Hoje em dia, todo mundo usa celular. Se a gente pesquisar aí, quem é que tem telefone fixo hoje em dia em casa, né? Então, todo mundo tem um aparelho de celular e fica muito tempo usando o celular. Então, apesar do celular nos ajudar todos os dias a fazer várias coisas, né? Eu acesso o aplicativo do banco, eu uso um GPS, eu solicito um carro, né? Um táxi, um Uber, alguma coisa assim, eu mando mensagem, eu faço ligação. Com esse excesso de exposição na tela, a gente tem aí o que chamamos de amnésia digital. Então, antes, se eu quisesse lembrar de uma informação, por exemplo, qual que é a capital da China? Eu ficava ali pensando, depois essa informação chegava, né? Eu tentava acessar na minha memória de alguma forma. Hoje em dia eu acesso um site de busca aqui e eu consigo essa informação rapidamente. E esse acesso fácil e rápido à informação impede que as áreas responsáveis por gerar memória no meu cérebro processem essa informação na velocidade que ela tem que ser processada e armazenada para se tornar uma informação definitiva. Então, a gente tem sim um avanço tecnológico impactando diretamente na nossa memória e nas nossas habilidades aí sociais, inclusive em crianças, atrasos no desenvolvimento da fala, crianças que ficam muito expostas à tela. Então, se você não fala, você também diminui aí a sua recepção, né, o seu entendimento da linguagem, que atrapalha diretamente a memória. Entendi. Então, tem isso do estilo de vida e do excesso aí do uso de telas. A outra coisa são hábitos que a gente vai, às vezes, adquirindo de forma inadequada. Por exemplo, uma má higiene do sono, maus hábitos ali antes de dormir. Eu não tenho um padrão de sono bom, isso também impacta na minha memória, Fernanda. Por quê? Tudo que a gente aprende ou que recebe de informação durante o dia vai para a memória definitiva à noite, durante o que nós chamamos de sono REM, que é o sono profundo. Se eu não durmo bem e não faço a quantidade de horas adequadas do sono REM, a minha memória ela não se transforma numa memória definitiva, tá? Então, eu até falo com os meus alunos, né, que eu sou professora da IMESCAN, que não adianta virar à noite estudando, porque, na verdade, você vai estar atrapalhando o seu cérebro a reter aquela informação. Então, esses maus hábitos, o uso excessivo de tela, tudo isso impacta em termos esquecimentos com maior frequência e de forma mais cedo.
E a outra coisa é que com o aumento da sobrevida e da expectativa de vida da população de uma forma em geral, a gente vai ficar mais exposto a essas doenças degenerativas que acontecem aí a partir dos 60 anos de idade. E também, com o avanço da medicina, Fernanda, a gente consegue diagnosticar melhor. Então, a gente consegue, hoje em dia, dar diagnósticos mais precoces e melhores do que há 20, 30 anos atrás. Entendido. E a Covid? Tem interferência na nossa memória de fato? A COVID tem. A COVID tem pelo aspecto do vírus em si, que ele tem um tropismo, assim, todos os vírus, eles são atraídos pelo cérebro, assim, porque é um lugar que o vírus consegue ficar meio escondido do nosso sistema de defesa. Então, ele duraria mais tempo. Então, o vírus da COVID afeta o cérebro e aí a pessoa experimenta aí uma alteração de memória. Geralmente, ela é mais importante ali nas semanas que se seguem após a infecção aguda e depois tende a melhorar, mas infelizmente alguns pacientes ainda não retornaram ao normal com a memória. E outro aspecto muito importante, Fernanda, em relação à pandemia, né, foi o isolamento social. Então, quando a gente fica isolado, a gente vivencia menos coisas, a gente estimula menos o cérebro, a gente usou mais telas durante a pandemia, então tudo isso de forma indireta também impactam a nossa memória. Ok, doutora Paula, para finalizar, a gente falou, olha, de comida balanceada, né, de verduras, de coisas saudáveis, do exercício físico, do esforço da gente tentar lembrar de alguma coisa que já traz um movimento, né, no próprio cérebro da memória. Agora, existem outras que é de conhecimento popular, né? Que eu queria fechar exatamente com isso. Tipo, aprender um novo idioma, aumenta a minha capacidade de guardar as coisas. Crochê, né? Práticas e habilidades manuais, aqueles palavras cruzadas, cubo mágico. Me conta, isso vale a pena? Vale muito a pena, Fernanda. Inclusive, eu tento estimular meus pacientes que aprendam habilidades, inclusive aquelas habilidades que eles falam bem assim, eu não tenho muito interesse por isso, mas é exatamente essa área que você precisa se aventurar para desenvolver aquela parte do cérebro, né? Então, todos os dias, assim, no dia a dia das consultas, eu recomendo, além da atividade física, vai aprender uma habilidade nova, uma língua, um idioma, tocar um instrumento, alguma coisa de artesanato, jardinagem, né? Mexer na terra ali, que você tem que raciocinar o quanto de água, qual tipo de semente, a exposição ao sol. Olha só quanta informação numa coisa simples que é plantar, que é você cultivar alguma coisa em casa. Então, tudo isso é estimular, fazer aquela área ali que está meio dormindo no cérebro, acordar e ficar atenta, né? Então, são todas as habilidades que a gente precisa desenvolver. Muito Sem bom. dúvida nenhuma, é um cérebro que... O cérebro mais estimulado, ele dura mais tempo e a memória também é fortalecida, Fernanda. Adorei nossa conversa, doutora Paula. Muito Eu que obrigada. agradeço. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Médica neurologista Paula Azevedo, nossa convidada de hoje do Vida Longa CBN.